mais próximo aos vestibulares para voltar nos meus erros. Aí eu já tinha marcado aonde estavam esses erros, tipo matemática do Enem em 2015, errei tal questão, volta lá. Aí eu voltava e refazia a questão. E aí se eu acertei, beleza, aprendi. Se eu não acertei, aí era questão de rever por que o erro persistiu, entendeu? E às vezes tem questão que não ia acertar nunca mesmo, né? Tem questão que simplesmente não entra. E é normal, eu acho que tá tudo bem, porque a maioria das questões dessas provas, elas não são difíceis. A gente cria esse monstro, né? Mas na real não é bem assim. Existem algumas questões ali que são realmente difíceis, mas elas não são a maioria. Oi, Amanda, seja muito bem-vinda ao podcast. Que bom que você tá aqui com toda a sua aprovação. Então, conta pra gente onde você passou, faculdade e o curso. Claro, obrigada, é um prazer para mim também estar aqui, né? É legal isso, até quando me convidaram eu achei interessante, porque eu até comentei, né, que há algum tempo atrás era eu vendo os vídeos e agora sou eu gravando. É bastante novidade isso para mim e é bem legal. Então, eu fui aprovada em medicina na UFMG, agora para entrar no segundo semestre, Olha pelo só, e Enem. era isso que você queria? Sim, era isso que eu queria. Eu queria fazer medicina e, na verdade, por muito tempo eu fiquei focada nas faculdades de São Paulo, sabe? Eu tinha muito na cabeça que eu queria fazer a USP de Bauru. Então eu ficava ali naquilo, que é inclusive perto da onde eu moro, né? Eu sou do interior de São Paulo, moro perto de Presidente Prudente. E aí eu ficava fixada com aquilo na cabeça, né? Que eu queria aquilo, e não me abria para outras possibilidades. Aí, a partir do momento que eu falei, não, eu quero fazer medicina, não importa muito qual faculdade vai ser, eu quero ser. Comecei a focar mais na minha carreira em si, aí foi quando eu consegui passar, e hoje eu vejo que a UFMG, na verdade, é muito mais adequada para mim do que o que eu pensava que seria, sabe? Que foi, assim, uma possibilidade que eu não tinha considerado e hoje eu realmente vejo que é o melhor para mim. E que foi, assim, uma coisa realmente muito, muito boa que eu conquistei, né? Com certeza, não, a FMG é sensacional. Sim. E como foram os anos ou meses para passar? Então, eu me preparei por 5 anos, né? Então, eu me formei no ensino médio lá em 2016. Eu fiz uma escola que é o meio do caminho, eu diria, entre o público e o particular, porque é uma escola mais puxada para o técnico, sabe? Embora não seja técnica, que é o sistema SESI. Então, não tinha muito foco em vestibulares em si, sabe? A gente não fazia simulados, redação, essas coisas assim, a gente não treinava muito. Então, eu não saí do ensino médio, embora eu tivesse um bom desempenho durante as aulas, eu não saí do ensino médio muito preparada pro vestibular, né? Então, eu fui procurar por cursinhos, né? Aí, eu fiz ali os 6 primeiros meses eu fui estudando meio sozinha, e depois os 6 próximos meses eu fiz um cursinho semi-extensivo, ali em 2017, né? Aí em 2018 eu fiquei também estudando em casa, sozinha, por conta. Algo assim, bem não direcionado, bem aleatório, tipo assim, ai, não sei isso, vou estudar isso, totalmente perdida, assim, sabe? Aí depois, no próximo ano, 2019, porque eu nunca gostei de fazer as mesmas coisas, sabe? Pra mim não tem muito sentido ficar fazendo a mesma coisa se não tá dando o resultado que eu espero. Eu acho que se não tá dando certo, é um indicativo de que talvez o caminho não seja esse. Então eu sempre trocava. Aí no ano seguinte, então, eu fui fazer um cursinho extensivo, presencial, tudo, né? Que era lá onde eu morava. No próximo ano, que seria o meu quarto ano de estudos, eu mudei para um outro curso em São Paulo, que é assim, que eu considerava, não, agora esse aqui é o auge do cursinho que eu posso, da qualidade de ensino que eu posso ter, é aqui, é onde é o máximo para mim. E realmente foi muito bom, eu aprendi muita coisa, e quando chegou no final daquele quarto ano, eu senti que eu estava preparada de conteúdo para passar. Mas não aconteceu, né? Eu cheguei, não tive um resultado tão bom assim no Enem, e não fui para a única que eu fui para a segunda fase foi a Unesp. E aí foi bem o ano da pandemia. Então adiou a Unesp, né? Adiou a segunda fase. E aí nesse meio termo que eu tava estudando para a segunda fase da Unesp, né? Eu tava pensando assim, mas puxa vida, não tem mais o que eu estudar, porque não que eu soubesse tudo, né? Ninguém vai saber tudo.
Mas eu tinha uma noção de todas as matérias que poderiam cair, sabe? Eu saberia me virar em qualquer coisa que acontecesse. E mesmo assim, o meu desempenho era ali em torno dos 75, 80%, né? Que a gente sabe, para medicina ampla concorrência, isso não é suficiente. E aí, então, foi justamente nesse período aí que eu caí na vibe de ver os vídeos do Sniper de Questões, né? Que eu vi uma galera falando sobre métodos de estudos diferentes, né? E eu falei, bom, é exatamente isso que eu tô procurando, porque eu já tentei de tudo, literalmente, já tentei estudar sozinho, já tentei estudar no método do cursinho, e não foi, então agora eu preciso buscar outros caminhos. E aí, então, nesse meio termo entre a primeira fase da Unesp e a segunda, eu fui começando a ver os vídeos e tal, aí acabei que não passei ali, né, eu tinha acertado justamente o corte na Unesp, né, e a gente sabe que a Unesp é bem concorrida na segunda fase, então eu já sabia que não tinha muita chance. Mas eu já estava preparada, pelo menos direcionada, o que, que eu ia fazer dali pra frente, né? Como a segunda fase demorou um pouco mais, então eu comecei os meus estudos lá para maio, mais ou menos. Só que agora já mais direcionada do que eu iria fazer, como eu iria seguir, né? Depois de ver os vídeos, assinar a plataforma e tal, ver o método, eu senti que era aquilo que eu deveria seguir. Era por aquele caminho que eu deveria ir, né? O que você acha que foi mais importante, assim, que você viu no Sniper, assim, uma das coisas que você foi aplicando nesse quinto ano? Então, eu acredito que a ideia de fazer exercícios, né, de pegar como aquilo é cobrado, como os assuntos são cobrados nas provas, eu acho que isso foi o que mais me ajudou. Porque, como eu falei, de conteúdo já não tinha mais o que fazer, eu sentia, sabe? Sempre tem uma lacuna ou outra, né? Como você passa sobre isso, sobre preencher lacunas. Mas não tem como eu saber o que eu não sei, né? Não tem como olhar, o que, que eu não sei de bioquímica, por exemplo. Não, se eu olhar num geral assim, tá ok pra mim bioquímica. Mas aí quando eu vou pro exercício, eu vejo, não, isso aqui parece que não tá tão legal. Então aí a partir disso, eu posso correr atrás daquilo que eu não sei, né? E então foi isso. Aí eu peguei esse que seria o meu quinto ano de estudos e fui fazendo provas antigas. Então acabou que eu estudava bem menos, só que era um estudo mais direcionado. Foi um ano também que eu comecei, concomitantemente aos estudos, eu comecei a trabalhar também. E logo em seguida também comecei a fazer academia. Porque eu tinha mais tempo livre, né? Eu não sei se foi não sei qual que é a causa, qual que é a consequência, né? Mas acaba que aconteceu as duas coisas. Eu trabalhava, eu tinha mais tempo livre e o meu estudo era direcionado, porque eu fazia provas antigas e a partir das provas antigas eu estudava. Eu destacava meus erros, via aonde eu tinha lacunas para preencher e a partir daquilo eu corria atrás. Então eu nem assistia mais aula. Eu estava matriculada no cursinho porque tinham os plantonistas e eu sentia muita segurança quando tem dúvida perguntar para alguém que tem mais experiência que eu. Então eu mantive minha inscrição no cursinho, eu tinha bolsa 100%, né? Para treinar também pelos simulados deles, fazer as redações que eles ofereciam, as propostas de tema, né? E também para conversar com os plantonistas. E aí mas aula mesmo, eu não assistia, eu assistia só aula de atualidades, que eu sabia que era uma coisa que ia mudar, e as obras literárias, que eram novidade também, eu via as aulas para ter as ideias dos professores. Mas de ver aula mesmo de conteúdo, que nesse último ano eu não vi. Então eu sinto assim que nesse último ano, de conteúdo, eu não progredi muita coisa, né? Porque eu não fiquei assistindo aula, buscando aprender coisas novas. Eu sinto que foi só parar as arestas mesmo, que era o que eu precisava e que eu não conseguiria ter essa sacada de que fazer isso ia dar certo, sabe? Você acha que se você tivesse feito isso, de focar em provas, de remover lacunas, no ano anterior, teria sido um resultado diferente ou não? Você acha que foi necessário do jeito que foi? Eu acho que assim, o ano anterior em específico, que foi aquele que eu me mudei para São Paulo e fiz um cursinho melhor, ele foi fundamental. Os anteriores eu acredito que não foram tantos. Eu acho que poderia ter sido diferente. Se talvez eu já tivesse ido numa preparação ali intensa, de ter receber um conteúdo bom mesmo, sabe? Professores bons, materiais bons, eu acredito que
para em seguida conseguir fazer esse direcionamento, eu acho que teria sido mais rápido. Então, assim, eu não desprezo tudo aquilo que eu passei nos anos anteriores, mas eu acho que não teria sido necessário se eu tivesse percebido a forma como as coisas funcionam, né, antes. Então, eu acredito que, assim, se eu tivesse feito um ano de um bom cursinho e um outro ano para lapidar as minhas arestas, né, para minhas arestas, eu acredito que teria sido suficiente. E, na verdade, pelo que eu percebo, assim, vendo aquelas listas que a gente vê, né, da galera que é aprovada, que coloca as estatísticas e tal, mais ou menos um padrão ali, né, 2 anos, uma pessoa que faz uma dedicação, assim, certa, que vai certeiro, é geralmente o padrão. Um ano eu acredito que seja mais exceção, e muitos anos, assim como eu também, eu já vi muitos casos, mas eu acho que também não é muito regra, né? Quando a pessoa tem o direcionamento certo, eu acho que não é necessário, assim, tanto tempo. Que tem Tá. muito esse estigma, né, Suzane? De que, passar em medicina você precisa ficar 10 anos estudando. E, na real, não é tão assim, né? Você só precisa fazer do jeito certo, eu acho. Aham, E o jeito sim. certo pra você, Que, no caso, né? que bom que você foi variando, né? E descobrindo o que funciona, porque assim, agora você tem todo esse conhecimento, você entende, você já trilhou o caminho, já sabe tudo. Mas imagina se em cada um daqueles cursinhos lá que você ficou no começo, você tentasse, sabe, ficar 5 anos no mesmo lugar. Então foi muito Sim. bom que você foi variando e analisando onde você aprende mais. Eu acho importante, todo ano depois do vestibular eu fazia essa trajetória de olhar para trás e ver, o que que foi bom, o que que dá para melhorar, e sempre pensando no próximo passo, né? Porque depois que você fez as provas, você já fica mais ou menos assim, será que deu, será que não deu, né? Ali quando você corrige, vê mais ou menos o que você acertou, o que você errou, dá para você ter uma certa percepção de, eu acho que não foi o suficiente. Aí a partir disso, então, eu já começava a analisar, tá? A partir de agora, o que que eu posso fazer? E aí eu cheguei num ponto que eu falei, tá, agora não tem mais nada que dá pra mim fazer. E aí foi quando eu descobri uma coisa nova, que é isso, né? Não, então vamos mudar o método que a gente tá, que eu, no caso, tô estudando, né? Que eu tô aprendendo, não é bem por aí. E no começo é um pouco difícil, né? Você desapegar disso e falar, não, agora eu vou fazer tudo diferente. É um pouco assustador, assim, será que vai dar certo e tal? Mas você tem que confiar. E quando você vê alguém que fez e que deu certo, por exemplo, eu lembro muito do exemplo do Enzo, que passou na UFMG também. Eu vi o vídeo dele, que ele deu entrevista pra você, e ele falou que ele tinha conversado com um cara lá, né, que falou que não é questão de que ele De tava, esforço. como foi que ele falou? Que ele tava fazendo isso, que ele tava fazendo muito esforço desnecessário que ele deveria direcionar. E aquilo pra mim foi muito impactante, sabe? Eu falei, é isso, eu não precisa ser assim. Dá pra ser de um jeito mais certeiro. E foi o que eu fiz, eu busquei justamente esse caminho. E aí, a partir do momento que eu mudei a minha mentalidade, mudou tudo, né? Eu tava mais segura pra tomar aquela decisão e fazer aquilo acontecer. E deu certo no final. Assim, você contando essa história, uma coisa que passa na minha cabeça é assim, como foram vários anos, como você mantinha motivação, sabe, para continuar estudando? Então, por exemplo, você faz o Enem e aí recebe o resultado, nossa, não deu. Assim, tipo no terceiro ano, no quarto ano, voltar a estudar foi difícil? Como foi para você? Eu acho assim, é difícil, sim, com certeza. Passa aquele pensamento de, será que é isso mesmo, né? Será que, todos os meus amigos já estão se formando e tal, estão seguindo a vida, e eu tô aqui ainda, e é natural pensar isso, né? Mas eu acho que eu sempre tive, nunca foi uma possibilidade para mim não fazer medicina, entendeu? Ou então, sei lá, fazer uma faculdade particular que a minha família não tem condições, para mim não era uma possibilidade. Então era ou passar na medicina numa faculdade pública ou ficar a vida inteira tentando, entendeu? Eu sempre, desde o começo, quando eu entrei nessa trajetória, eu falava pra mim mesma, se for necessário ficar 10 anos tentando, eu vou ficar 10 anos tentando, porque é isso que eu quero, então não vai ter outra possibilidade. E eu acho que por isso que me motivava a não desistir, sabe? Hoje eu cheguei até aqui e agora eu vou até o fim, porque é o que eu quero, vai valer a pena no final. E com certeza, só o fato de eu ter sido aprovada, nem começou as aulas ainda, já valeu muito a pena, sabe? Porque não é só uma questão de, eu vou fazer medicina, é também uma questão de eu desprendi um esforço muito grande para aquilo e eu atingi um objetivo.
E isso é muito bom para qualquer ser humano, né? Todo mundo deveria passar por essa experiência pelo menos uma vez na vida, de lutar por algo e conseguir. É uma sensação, assim, muito boa, renovante, né? Sim, isso fica para tudo que você for fazer depois. Então você sempre vai lembrar que você é capaz dessas coisas assim grandiosas. E isso é muito, muito legal. Sim, sim, exatamente. Dá, Tá? dá uma recarga, assim, né? Sim, com certeza. E aí você falou da mudança de mentalidade. Então me explica melhor, que mudança de mentalidade foi essa que você teve no seu quinto ano de estudos? Então, antes eu ficava muito focada no processo em si. Então, por exemplo, eu tinha muito costume de me visualizar passando, né? Fazia a visualização do meu nome na lista. Até era um pouco confuso, porque às vezes a lista era a lista da Unicamp, às vezes a lista era a lista da USP. Não estava muito claro. Mas eu tinha isso de me visualizar, mas no processo. Aí o que mudou para mim foi quando eu passei a visualizar no resultado, né? No caso, eu quero ser médica, eu vou ser médica, e eu quero ser uma boa médica. Meu objetivo não é só passar no vestibular, é maior que isso. É ser médica, é ser uma médica boa, é ter uma carreira que me orgulhe, né? E aí, a partir do momento que eu passei a focar mais nisso, eu senti que aliviou um pouco, sabe? Tirou um pouco aquela pressão de, ai, será que vai ser esse ano ou não? Tipo assim, não importa, né, se vai ser esse ano ou não. O que importa é que eu vou chegar lá um dia. E aí, esse que eu senti que foi a virada de chave que eu dei, sabe? Focar no resultado e não no processo. Sim. Nossa, é muito legal esse raciocínio. Realmente, assim, não faz diferença se foram 4 anos ou se foram 6 anos. Quando você estiver formada lá com seus pacientes e na carreira que você sempre quis, não é? É muito interessante isso. E só que a gente, assim, no presente, quando você tá nessa, por exemplo, acabou de ser reprovado, acabou de sair o resultado e não deu, a gente não costuma pensar assim, longo prazo. Então, muito bacana que você teve essa ideia de focar no resultado. Sim, é porque é realmente muito frustrante, né? Nossa, porque eu falei isso de lutar por uma coisa e conseguir, mas também teve o lado de lutar e não conseguir, né? Na verdade, aconteceu mais esse do que o anterior que eu falei, porque foram muitas rejeições, muitos nãos, né, que eu levei. E aí, quando vinha uma pancada dessa de que dei tudo e não foi o suficiente, era natural, né? Eu ficava triste e tal, mas em momento nenhum eu pensei em desistir, sabe? Sim. E aí, quando saiu o resultado, como foi? Foi engraçado porque, assim, eu tinha as duas opções do SISU, aí a partir do momento que eu vi que tinha uma possibilidade de eu estar na UFMG, eu comecei a desconsiderar as outras, porque tinha outras federais, até inclusive mais perto da minha casa, que eu teria nota o suficiente, mas eu falei, não, agora eu quero a UFMG. E aí eu coloquei as minhas duas opções, né? Eu tava ali, se eu não me engano, em 180 de 160 no primeiro corte, né? E aí, em segundo lugar, eu coloquei a de Londrina, que é perto da minha casa, né? Eles abriram só 4 vagas esse ano e eu coloquei como segunda opção. E eu era o corte, mas era o FMG que eu queria. Aí eu falei, eu vou deixar aqui. Se no último dia não acontecer, é porque não era para ser, né? Mas eu tava com mais, não esperança, mas assim, eu tava acreditando mais que ia ser a de Londrina, que eu já tava com nota, né? Que eu já era o corte, do que o que ia ser o FMG, que era o que eu mais queria, mas estava um pouco mais distante. Eu pensei, se não acontecer nenhuma das duas, eu fico na lista de espera. Eu tava crente que eu ia pra lista de espera e tava tudo bem, porque o FMG roda um pouquinho, né? Aí eu ainda tinha essa margem. Aí o dia que saiu o resultado, que eu vi que eu fui aprovada, eu falei, gente, não é possível. Nem eu tava acreditando, porque eu fiquei com 811, né, no Enem, a minha média. E nos anos anteriores, essa média não era o suficiente, era um pouquinho mais, sabe? Coisa de pouca coisa também. Mas a gente se apega nessas coisinhas, né? Tipo, se ano passado foi assim, qual a chance desse ano cair e tal? E fica se apegando nessas coisas que na verdade não tem como, não é certeza, né? Que vai ser igual, ou que vai aumentar, que vai diminuir, é tudo muito incerto. Mas eu confiei em algo que me dizia para colocar ali, deixei e aconteceu, e eu consegui.
Passei, foi uma sensação, nossa, porque foi uma surpresa, né? Assim, né? Era o que eu queria, esperava e tal, mas a hora que aconteceu mesmo, nem eu tava acreditando que tinha dado certo, sabe? Olha só. E como foram as notas em cada área do Enem? Você ainda lembra? Ou já passou, já esqueceu tudo? Sim. Então, ó, em ciências da natureza eu acertei 37. Aí eu fiquei com 766,6. Aí matemática foi o meu melhor desempenho e foi estratégico isso, né? Que eu pensei, no segundo dia eu vou chegar e eu vou fazer primeiro matemática. Ao longo do tempo também, porque na verdade assim, quando eu entrei no cursinho, matemática era uma dificuldade para mim. Mas aí depois de tanto eu correr atrás e me esforçar mais por aquilo, eu acabei gostando, né? Porque é aquela questão do desafio, você se supera, aí acaba que você gosta da coisa. E aí eu acabei desenvolvendo afinidade por matemática, física, que no começo não era tanto a minha praia. Aí eu me dediquei mais em matemática nesse ano de exercícios, porque eu sabia que era importante no final, né, no dia do Enem. E aí no dia do Enem eu fiz primeiro, eu falei, eu posso demorar o tempo que for na prova de matemática, o que eu fizer na prova de ciências da natureza vai ser lucro, mas eu vou garantir aqui meus pelo menos 40 em matemática. E por fim eu fiz 41 e fiquei com 926. E aí, linguagens e códigos foi 35 e a nota foi 693,6. E ciências humanas, 39 e a nota 712,8. Aí, redação eu fiz 980. Redação sempre foi um ponto forte para mim, sabe? Eu nunca tirei 1.000, mas também nunca tirei menos que 900. Então, eu me garanti ali na redação. Aí no primeiro dia eu fiz também com bastante capricho a redação, assim, sabe? Eu demorei 2 horas para finalizar, mas era uma coisa também que eu falei, não, aqui eu tenho que garantir pelo menos 960, né? Que era o que eu tinha feito no ano anterior. Então eu vou me dedicar mesmo. O que vier depois disso é lucro. E por fim acabou até que eu fui bem em ciências humanas, né? Que deu para fazer 39. E por fim, porque como a UFMG é média simples, né? Então essas notas maiores eu sabia que iam ter muito peso no final. Então, onde dá para tirar nota maior no Enem, eu já sei que é redação e matemática. Então, eu falei, é aí que eu tenho que pôr toda a minha energia. E ao longo do ano, para você chegar nessa nota, assim, nesses acertos em matemática, então, na verdade, em vários anos, né? Você falou que no começo era difícil, aí você foi Sim. superando os desafios. E o que que foi importante, assim? Você acha que, por exemplo, ou foram provas antigas, ou foi persistência, ou foi um pouco de cada? O que que você acha, assim, para alguém, pensando em alguém que está assistindo e, por exemplo, não é tão bom em matemática, e vê assim, nossa, ela acertou 41, meu Deus, é muito. Como que se chega nisso? Eu acredito que é a construção de você ir tentando mesmo, sabe? Porque assim, eu tinha dificuldade no começo, mas em momento nenhum eu negligenciei aquilo porque eu sabia que era importante. Então, tá, eu tenho dificuldade. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu ia pedir ajuda para professor, eu ficava fazendo exercício assim, tipo, ai, nem é momento de estudo, mas eu fico ali tentando, batendo cabeça em exercício, sabe? Eu fazia aquilo como, é um desafio mesmo. Então eu tenho dificuldade, mas eu vou correr atrás, vou lutar para conseguir superar essa dificuldade. E aí é interessante porque a matemática do Enem ela é diferente da matemática da FUVEST, por exemplo. Então, às vezes, eu até gostava de pegar uns exercícios da FUVEST, assim, porque eu fazia provas antigas da FUVEST, Unicamp, Unifesp, todas elas também, né? Mas era onde realmente tinha mais dificuldade a matemática. Só que eu acabava gostando de fazer esses exercícios, porque quando eu conseguia fazer algum, né? Quando eu conseguia acertar, fazer todos os passos certinho e acertar, eu falava, não, se eu conseguir esse, eu tô preparada para o Enem, que não que seja mais simples, mas é uma matemática é diferente da a abordagem, né? Tem muito de raciocínio lógico, né? Muito de umas continhas mais assim que você tem que ficar atento para não errar, né? Que é diferente da abordagem da FUVEST. Então, quando eu acertava um exercício mais difícil, assim, considerado difícil, dessas outras bancas, eu pensava, se eu conseguir esse, eu tô preparada para o outro, que já é algo mais, não mais fácil, mas mais simples de conseguir, sabe? Sim, então não tem segredo, Então, escadinha, ir fazendo as questões sem se deixar bater quando errar e ter essa ideia da mentalidade aí de vamos em frente, tá difícil, mas
mas vamos tentando. Mas é assim mesmo. Sim. E outra coisa também que eu fazia que me ajudava era manter o contato com os amigos, né? Então, por exemplo, se eu sabia algum exercício, eu ajudava, ou então se eu tinha dificuldade, eu ia e perguntava e a gente fazia exercício juntos. Isso eu acredito que me ajudou bastante também a avançar na matemática, né? Sim. E então você fazia todas essas provas, Unicamp, USP, Unesp. Isso, Unifesp e o Enem. Eu dividi por matérias. Então eu peguei lá em maio, que foi quando eu comecei a estudar. Eu comecei com base no ano anterior, né? O meu desempenho. Eu fui pela minha maior dificuldade naquele ano, baseada no meu resultado, né? Que nem era correspondente à minha dificuldade em si. Por exemplo, no meu último ano de vestibular, eu tinha ido pior em química. Eu não tenho tanta dificuldade em química, mas foi o que eu apresentei o pior desempenho. Então eu falei, vou começar por química. Aí eu peguei e separei as questões dos anos anteriores da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, da Unifesp e do Enem. E aí eu fazia alguns, né, 10 anos para trás, outros menos. Ia fazendo todas as questões de química. Terminei essas, aí eu passava para a próxima matéria, por exemplo, física. E aí fui avançando de uma forma planejada, que até quando começar as provas, eu teria tido tempo de fazer todas essas questões e também tempo de revisar aquelas que eu errei. Quando eu errava alguma coisa assim que eu percebia que era lacuna mesmo que eu tinha, eu deixava ali para depois poder revia, né? E depois eu voltaria naquela questão, né? Porque foi importante isso também de ver aonde era o erro, se era falta de conteúdo ou se era falta de traquejo mesmo, né? Para depois, se necessário, ou se era só falta de atenção. Só falta de atenção não era necessário voltar depois. Mas se fosse algum desses outros aspectos, era interessante no final voltar nessas questões para tentar, depois de rever o conteúdo, preencher as lacunas, voltar para ver se eu realmente E aprendi. você marcava então essas questões para voltar de novo? Como que você se organizava? Isso. Eu sempre usava o Notion, né, que eu achei excelente para me organizar. E também marcava no próprio, porque eu gostava de imprimir para ir fazendo na mão mesmo, né? Ou então eu marcava na própria folha ali, deixava aquela folha separada e tal, ficava aqueles calhamaços de folha, né? Com exercícios. Aí se eu deixasse marcadinho ali, eu já sabia que de alguma forma eu ia ter que voltar naquela questão que tava lá. Então eu me planejei mais próximo aos vestibulares para voltar nos meus erros. Aí eu já tinha marcado aonde estavam esses erros, tipo matemática do Enem em 2015, errei tal questão, volta lá. Aí eu voltava e refazia a questão. E aí, se eu acertei, beleza, aprendi. Se eu não acertei, aí era questão de rever por que o erro persistiu. Entendeu? E às vezes tem questão que não ia acertar nunca mesmo, né? Tem questão que simplesmente não entra. E é normal, eu acho que tá tudo bem, porque a maioria das questões dessas provas, elas não são difíceis. A gente cria esse monstro, né? Mas na real não é bem assim. Existem algumas questões ali que são realmente difíceis, mas elas não são a maioria. Aham, A gente tem que inclusive, estar preparado realmente também para você lidar não. com elas, né? Sim, e assim, realmente você não precisa acertar toda a prova. Então, tem essas que são muito difíceis mesmo, que quase ninguém acerta, e você não precisa acertar para passar. Então, Com é certeza. bem isso. Tá, e aí você foi estudando dessa forma, com provas antigas, removendo lacunas, voltando no que você errou. E quando foi chegando perto da prova, qual que foi, assim, sua relação com a prova? Você ficou tensa, você ficou calma? Como foi? Dessa vez eu tava mais tranquila, porque eu tava esse sentimento de não tem problema, sabe? Como eu tinha tirado aquela pressão de se não for esse ano, tudo bem, eu fui bem mais tranquila pra prova. E eu acredito que isso fez diferença, sim, porque no momento da prova, eu tava ali, sabe? Eu não tava, tipo, nervosa, ai meu Deus, e se não der certo, e agora? Esse pensamento eu não tinha, porque eu acho que acaba atrapalhando, né? Tem aquela ansiedade natural, que seria até estranho se não tivesse, mas não era uma coisa que me paralisava, assim, sabe? Então eu tava bem, bem tranquila. Eu estudei e agora é o momento de colocar isso aqui em prática, de colocar tudo que der, tudo que for possível aqui para ter o resultado.
né? Então, eu fui bem tranquila para as provas, passei para todas as segundas fases, exceto a Unesp, que era justamente a única que eu tinha passado no ano anterior. Nesse último ano eu não passei. Então, eu fui para a segunda fase da FUVEST e da Unicamp, né? Que eu prestei só as de São Paulo. E na Unifesp também eu tive um bom desempenho, mas acabou que não foi o suficiente. Eu só passei na UFMG mesmo e o meu resultado no Enem foi realmente o melhor. E no dia do Enem, eu lembro que eu tava muito plena, assim, sabe? Tava muito, muito tranquila. Agora chegou a hora de aplicar o que eu sei. Tô bem com essa sensação, sabe? Sem se deixar cair naquela pressão de, ai, tem que ser agora, tem que dar tudo certo. E deu. Sim. Então, duas coisas. Primeiro, essa questão da pressão foi muito bom. Assim, mudar, né, esse foco no resultado, como você explicou antes, que realmente não precisa ser esse e ir com a cabeça, meu Deus, é agora ou nunca, e agora esse é o dia mais importante da minha vida. E assim é muito tenso, é muito ruim, realmente mais atrapalha Sim, do que ajuda, então que bom que você foi na paz, assim. E sim. uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você acha que foi útil fazer outras provas e, assim, não só fazer outras provas, mas realmente, assim, querer talvez ir ou para a USP, para a Unesp, para a Unifesp, então estar mais aberta a essas outras provas? Você acha que isso te ajudou mais do que, por exemplo, alguém que só foca no Enem? Não, só vou fazer o Enem e só posso passar se for pelo Enem, se for fazer outras provas é mais para treinar. O que que você vê? Eu acredito que ajuda, sim, porque de certa forma tem algumas coisas que o Enem em si não cobra, aliás, não cobrou nos anos anteriores, mas tem a possibilidade de cobrar. Então, quando você faz várias provas de várias bancas, você está aumentando o espectro de conteúdo que você, no meu caso, que só estudava por exercícios, eu tinha o acesso que eu teria aos conteúdos seriam ali naquelas questões. Então, quanto maior a gama de provas que eu tinha, de bancas, maior as possibilidades, maior a abrangência de conteúdo que eu teria ali. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito importante, porque embora a abordagem seja diferente de uma banca para outra, por exemplo, a VUNESP vai cobrar mais, falando de gramática, por exemplo, a VUNESP vai cobrar mais conteúdo, o Enem vai cobrar mais interpretação. Eu acho que no final, uma coisa acaba não dependendo necessariamente, mas tendo relação com a outra, sabe? Não são coisas que estão em compartimentos separados. Ali na hora da prova, você vai usar da gramática também, seja na hora da redação ou na hora mesmo de fazer o exercício. Você também vai usar a interpretação em outro momento. Então, são abordagens diferentes, mas no final tudo está interligado. Então, eu acho muito importante diversificar também e se abrir para outras bancas, outras possibilidades. Eu só não busquei outras ainda, por exemplo, as do Sul, que eu sei que também tem um estilo de prova mais diferente, por falta de tempo mesmo, entendeu? Porque eu teria que fazer escolhas, priorizar. E aí eu acabei priorizando as de São Paulo, que eram as que eu queria, que eu estava acostumada, enfim. E o Enem, né? Então, mas eu acho importante ter essa gama grande de bancas disponível. E assim, você falou antes que trabalhava, então fazia essas provas antigas e fazia academia. Como era essa rotina? Quantas horas você estudava por dia? Sim, isso é muito interessante. Porque era assim, eu trabalhava como secretária, né? Então, a médica não atendia em todos os períodos. E às vezes ela atendia só de manhã, às vezes ela atendia só à tarde. E às vezes ela atendia o dia inteiro. Então, quando ela não atendia de manhã, eu estudava de manhã, então das 8 ao meio-dia. Quando ela não atendia à tarde, eu estudava à tarde, né? Então, das 14 às 18, por exemplo. E depois às 18 eu ia para minha casa e fazia o que eu queria, ia para academia e tal, ou ia ler. Eu sempre gostei muito de ler, né? Inclusive, as obras literárias em si, que os vestibulares cobram como obrigatórias, eu lia assim por vontade própria mesmo, né? Não era uma obrigação assim para mim. A obrigação era ver a aula do professor explicando, mas as obras em si eu acabava lendo por hobby mesmo, e acho que isso ajudou um pouco também. E então nos momentos
a minha hora de trabalho ali era também a hora de estudo, porque se eu trabalhava, beleza, eu trabalhava, então eu não estudava. E se eu não trabalhava, eu estudava. Então, se eu ficasse um dia, o dia inteiro eu não ia ter obrigações de trabalho, era o dia inteiro de estudos. Mas tinha dia que não dava para estudar nada, então era o dia inteiro trabalhando. Aí, numa média, mais ou menos, eu acredito que foi isso, um período por dia, mais ou menos, né? Fechando a semana. E aí, nos domingos, então aí umas 4, mais ou menos, horas por dia que eu estudava. Acredito que deu por volta dessa média. E aí, nos finais de semana, eu geralmente fazia simulado, quando o cursinho disponibilizava simulado, e se o cursinho não disponibilizava simulado naquele dia, naquele final de semana, o que era difícil, né? Porque pelo menos ou no sábado ou no domingo, geralmente tinha alguma coisa. Aí eu descansava, ia curtir minha família, enfim, não ficava estudando tanto, não. Eu estudei realmente bem menos do que os anos anteriores, do que eu esperado também, né? Sim. Mas foi suficiente. Então você já estava estudando para medicina, trabalhando em um consultório de uma médica, olha só. Como foi essa Sim, experiência? isso foi muito legal. Isso foi muito legal porque ajudou a ampliar e me aproximar mais daquilo que eu falei, sabe, em relação a focar no resultado. Porque eu tava ali, eu tava tendo contato, eu tava vendo e não é uma coisa de outro mundo você ser médico, sabe? Eu olhava pros médicos que estavam ali e pensavam, eles passaram por isso que eu tô passando. E isso é natural. E o dia que eu for médica, nada disso vai ter tanta importância assim. Então vamos colocar atenção e dar mais peso para aquilo que realmente tem importância, que é lá na frente. Então ter aquele contato ali mais próximo e tal foi importante para mim também, sabe? Você escolheu esse trabalho assim também por esse contato com a medicina? Na verdade eu recebi a proposta, né? E eu tava considerando já trabalhar justamente para tentar tirar um pouco o foco dos estudos e tal, né? Tentar tirar um pouco dessa pressão também, né? Que eu comentei, que eu mesmo fazia sobre mim. E aí apareceu essa oportunidade e foi assim, o útil ao agradável, juntou as duas coisas, né? O trabalho ali me escolheu e eu escolhi o trabalho também. Não sei se fosse em outra área, eu não sei se eu iria. Mas como apareceu essa oportunidade e eu vi que encaixava exatamente no que eu queria, aí eu fui e por fim só colhi resultados positivos disso. Não, olha só, e aí eles sabem que você passou e você estudava lá de vez em quando. Sim, sim, sabem. Muito legal. A doutora que eu trabalhava até me deu uns livros, assim, sabe? Foi bem legal, foi bem emocionante. Olha só. Tá, e assim, você acha que foi importante sair de casa, então trabalhar nesse momento de estudos? Porque assim, eu fico pensando Foi. nas pessoas que estão nesse caso, sabe? Estudando vários anos e aí começa a mesma rotina. E aí você abalou bem a sua rotina, concorda? Você acha que foi legal isso? Sim, eu comentei que eu estudava só no meu horário de trabalho, porque assim, quando eu chegava em casa eu já não tinha mais muita energia para ficar naquele ambiente ali, naquele quarto, onde eu fiquei tanto tempo estudando e não deu certo. Então eu acho que essa troca de ambiente, tipo, ter um lugar para você estudar assim e tal, que é diferente, eu acho que isso foi importante para mim também. Porque às vezes não precisa ser necessariamente o cursinho e tal, mas é um lugar diferente. Eu vou sair para estudar, né? Ou no caso, eu vou sair para trabalhar. Isso muda muito, né? Porque essa questão da rotina, assim, e ficar sempre. O ano anterior foi um ano de pandemia, então a gente não teve a oportunidade de sair muito, né? Era só aquilo ali, tudo lazer, estudo, era tudo no mesmo lugar. Então fica uma coisa meio estranha, assim, sabe? Você não tem muita motivação para continuar. E eu, como eu falei, eu gosto de mudar, eu não tenho muito essa resiliência para ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Então, para mim, essa questão foi bem importante também, sabe? De mudar esse local de estudos também. E às vezes só o fato, eu conversava com uns amigos, por exemplo, que falavam, eu tô estudando na garagem, porque eu não aguento mais ficar no meu quarto. Então, só o fato de você mudar de cômodo já muda o ambiente totalmente. Ou às vezes também você tá ali estudando e aí, eu não aguento mais. Dá uma pausa e vai dar uma caminhada, vai sair um pouco, porque só de mudar o ambiente, às vezes
você já tira um pouco aquilo, assim, sabe? Aquela pressão, aquela coisa. E depois, a hora que volta, já até melhora, assim. O desempenho, Sim. inclusive. Sim, sim, essa questão de mudar de ambiente, de fazer essas pausas assim saindo é muito, muito boa. E o que mais você fazia assim que você acha que foi fundamental, que foi importante pro seu resultado? Essa questão de me visualizar como médica e tal, assim, sabe? Fazer imagem de como a carreira profissional que eu ia seguir. Não assim, não tá definido ainda a área em específico. Mas eu digo, o que eu quero ser, sabe? Ter exemplos, né? Por exemplo, sempre eu assisto vídeos, vejo coisas assim de médicos que eu olho e falo, nossa, olha só essa pessoa, como ela sabe, pessoas que inspiram, que eu admiro e, nossa, eu gostaria de ser assim um dia. E olhava para essas pessoas e me imaginava, não como elas, mas dentro das minhas possibilidades, de uma forma que também que me fizesse ter orgulho de mim mesma. Né? Então, acho que essa questão de me visualizar assim no futuro, no que eu quero, na minha carreira, eu acho que foi muito importante também. E como você se visualizava? Então era antes de estudar, era à noite, tinha um horário certo? Como era? Sim, no dia a dia, assim, às vezes a gente tem esses sonhos, assim, esses devaneios que a gente fica pensando e tal, mas também tem aquele momento que você fecha o olho com você mesma e aí você se visualiza. Eu tive muito isso também, sabe? De ter aquele momento, assim, que eu acho que pode até ser considerado uma meditação, né? Que você abaixa a frequência cerebral e faz a imagem, fecha o olho ali, né? Que tá você com você mesmo e faz a imagem de como vai ser você se vê e tal. Eu acredito que isso me ajudou também, essa questão, assim, sabe? Porque era ali um momento mais eu comigo mesma, e isso acaba relaxando também um pouco, e é como se sintonizasse, fizesse você se sintonizar com aquilo que você realmente quer. Isso eu acho que ajudou também. E aí tem a questão da atividade física também, né, que eu comecei a fazer, e eu acho que ajudava também, porque enfim, várias recomendações, né? Inclusive eu ouvi muito podcast aqui no seu canal mesmo, de você falando sobre isso, e eu percebi que realmente era importante fazer a diferença, porque biologicamente ajudaria, né? E para a mente também faria bem. E eu acredito que o esporte, a atividade física, enfim, pôr o corpo em movimento, eu acho que também é uma coisa que contribui bastante nessa questão. E boas relações, né, com a minha família, com os meus amigos. A gente estudava sempre em grupo, né, cada um na sua casa, né, cada um no seu canto. Mas a gente costumava fazer chamadas, né, eu e meus amigos, e fazer exercício junto, ou então ler textos junto. Ah, esse livro tá muito chato, vamos ler junto? E para ter uma motivação extra ali no dia a dia, né? Porque às vezes o dia a dia é complicado, né? E aí, quando a gente se juntava, um motivava o outro ali, acabava virando uma forma de divertimento também, né? A se aproximar dos amigos e tal, porque como eram objetivos em comum, nem todos queriam medicina, mas a gente estava ali junto pelo mesmo objetivo de passar no vestibular. Então a gente compartilhava fazer exercício junto, um explicava pro outro, e aí você vê também que não é só você que tem dificuldade, que você não tá sozinho, que os seus amigos também passam por isso, que outras pessoas também passam por isso. E isso eu acho que também foi uma das coisas que foi fundamental para mim. Olha só. E assim, eu vejo sua história, né, você contando, então você estudou muito menos. Você estudou meio período. Foi muito mais agradável, tranquilo. Você viu outras coisas, então lá, por exemplo, consultório, ou quando você saía de casa, passeava, interagiu com seus amigos e passou em medicina na UFMG. Sim, Olha só. Pra você ver que não precisa ser aquele negócio, sabe, 15 horas por dia com a cabeça no livro e só aquilo. Não, dá pra ter esse equilíbrio e até ajuda. com certeza. Eu acho que isso de ficar 15 horas e tal, ficar, sei lá, muitas horas por dia estudando, tem gente que faz isso e dá certo, mas eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que muitas pessoas não aguentam passar por isso, não é saudável fazer isso. É até meio perigoso, eu acho, assim, sabe? Psicologicamente e tal.
Acho que isso pode ter uma consequência no futuro. Mas não precisa, né? Não tem necessidade de ser assim. E se as pessoas quiserem seguir você, você tem algum Instagram? Eu tenho Instagram, eu não posto muita coisa, mas eu vou estar disponível se alguém quiser vir me perguntar alguma coisa, né? Enfim, quiser uma motivação. É Amanda Albertini, meu Instagram. Porque eu acho que isso é muito importante também, né, Suzane? Você ter referências, né? A partir do momento que eu conheci pessoas também que passaram por isso e, nossa, ele conseguiu, sabe? Ter essas pessoas próximas, assim, não próximas, assim, no dia a dia em si, mas ter um contato, sabe? Saber que essa pessoa existe, que ela tá lá, que ela conseguiu e que por isso você pode conseguir também, eu acho que isso é bem importante também. Ter inspirações, pessoas que te inspiram. Com certeza. E assim, você acha que o sniper foi útil? Com certeza. A partir do momento lá, né, quando eu descobri o sniper, que eu tava entre a primeira fase da Unesp e a segunda, que foi o momento que eu conheci você e tal, que eu comecei a ver seus vídeos no YouTube primeiro, aí depois eu assinei a plataforma e vi tudo de uma vez, assim. Eu acho que foi muito importante por conta disso, sabe? De eu ver que você fez a sua trajetória, você, no caso, Suzane, né, passou por isso, e deu certo, e ver outras pessoas também ali dentro que usaram os mesmos métodos e deu certo, isso me dava uma segurança muito grande, né, porque era uma base ali pra mim, uma referência pra mim saber que, não, eu estou num caminho que pode dar certo, depende de mim, óbvio, mas outras pessoas trilharam esse mesmo caminho e foi, então eu posso ir por aqui com segurança, né? E também essa questão da motivação, né? Da referência, de ver pessoas que estão ali e conseguiram, e comigo então pode ser assim também. Eu acho que foi bastante importante nesse sentido. E a questão do direcionamento também, né? Foi no Sniper que eu descobri o Notion, que eu vou usar para faculdade, pro resto da vida, que eu tô usando agora para tudo, assim, sabe? Organizar minha vida. E outras ferramentas também que foram importantes, estratégias também que eu falei, que eu comentei lá do Enem, né? Eu não sei se eu teria sozinha essa sacada de ter o foco maior em matemática, por exemplo, né? Que foi aonde me abriu os olhos para isso, e que foi bastante fundamental. Então, com certeza, eu sou muito grata por ter encontrado essa oportunidade. Olha só, ai, fico muito feliz. Que bom que você entrou, que aprendeu tudo isso, deu tudo certo. A gente fica muito feliz. Não só eu, né? A equipe também, nós somos vários aqui do outro lado. Sim, muito legal. E vocês sempre dando todo o suporte, né? Tudo que sempre me responderam com muita presteza, né? E isso é muito bom também. É a questão da segurança mesmo, né? Você saber que você tem ali. Porque eu tinha o cursinho, mas o cursinho é conteúdo, né? Não é essa parte de estratégias e tal. E vai por esse caminho. Isso é muito importante. Era justamente o que eu tava procurando. E eu encontrei, e eu só tenho a agradecer, claro. Olha só. Ah, então é isso para a entrevista de hoje. Muito obrigada, Amanda. E assim, certeza que, olha, tudo que você visualizou vai virar realidade, né? Talvez não seja fácil, mas ninguém tá aqui pro fácil, né? Você vai conseguir Sim. ir em frente. Parabéns também pela sua aprovação. Tá bom, Suzane, muito obrigada e parabéns também para você pelo trabalho que você está fazendo, né, para toda a equipe. É realmente muito admirável isso que vocês fazem, porque vocês estão participando de certa forma, do sonho das pessoas, né? Vocês estão ajudando, contribuindo para que elas consigam também chegar nesse ponto que eu falei, né, de conseguir alguma coisa, conseguir conquistar alguma coisa, desprender esforços e chegar lá. E isso é realmente muito bonito e muito inspirador. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Obrigada.